Você já percebeu que não importa quanto você ganhe, o dinheiro sempre parece insuficiente? Você trabalha, recebe, paga contas, compra algumas coisas e quando percebe, o mês acabou e o saldo está perto de zero. Isso acontece com milhões de pessoas todos os dias. E o problema não é preguiça, falta de esforço ou azar. O verdadeiro problema é a ausência de educação financeira. Educação financeira não é sobre enriquecer rápido. Não é sobre promessas milagrosas e muito menos sobre ganhar na loteria. Educação financeira é aprender a tomar decisões melhores com o dinheiro que você já tem para construir um futuro mais seguro e tranquilo. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a lidar com dinheiro. Na escola, aprendemos matemática, português, história, mas ninguém ensina como organizar o salário, como evitar dívidas ou como se preparar para o futuro. E o resultado disso é uma sociedade cheia de pessoas endividadas, estressadas e presas em um ciclo financeiro difícil de sair. O primeiro grande passo da educação financeira é entender que o dinheiro precisa de direção. Quando o dinheiro não tem um destino definido, ele simplesmente some. Você recebe o salário, mas não decide antes onde ele vai ser usado. Então, ele vai sendo gasto aos poucos, quase sem você perceber. Um delivery aqui, uma compra parcelada ali, uma assinatura que você nem usa mais. E quando vê, o dinheiro acabou. Por isso, o primeiro hábito financeiro que você precisa desenvolver é o controle. Controlar não significa deixar de viver ou parar de gastar com tudo que você gosta. Controlar significa saber exatamente o que está acontecendo com o seu dinheiro. Saber quanto entra, quanto sai e por qual motivo. Quando você começa a anotar seus gastos, algo interessante acontece. Você passa a enxergar padrões. Você percebe onde está exagerando, onde poderia economizar e quais gastos realmente fazem sentido para a sua vida. Esse simples hábito já transforma completamente a relação com o dinheiro. Outro ponto fundamental da educação financeira é entender a diferença entre necessidade e desejo. Necessidades são gastos essenciais, como moradia, alimentação, transporte e contas básicas. Desejos são coisas que trazem prazer, conforto ou status, mas que não são indispensáveis. O problema começa quando os desejos ocupam o espaço das necessidades e do futuro. Muitas pessoas vivem como se o amanhã não existisse. Gastam tudo hoje e deixam para se preocupar depois. Só que o depois sempre chega. E quando chega, vem acompanhado de contas, imprevistos e decisões difíceis. Educação financeira é, acima de tudo, pensar no longo prazo. Uma forma simples de organizar isso é usando uma divisão consciente da renda. Separar uma parte do dinheiro para despesas essenciais, outra parte para lazer e uma parte para o futuro. Mesmo que no começo você consiga guardar pouco, isso já é um avanço enorme. O hábito de guardar é mais importante do que o valor inicial. E aqui entra um dos pilares mais importantes da vida financeira: a reserva de emergência. A reserva de emergência é o dinheiro que protege você quando algo dá errado. E algo sempre dá errado em algum momento. Pode ser um problema de saúde, uma demissão, um conserto inesperado ou qualquer outra situação fora do controle. Quem não tem reserva de emergência entra em desespero diante de qualquer imprevisto. Usa cartão de crédito, faz empréstimos ruins e se afunda ainda mais em dívidas. Já quem tem reserva consegue atravessar momentos difíceis com mais calma e dignidade. O ideal é construir uma reserva que cubra de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Esse dinheiro não é para luxo, não é para viagens e não é para compras por impulso. É um dinheiro que existe para trazer segurança. É o seu colchão financeiro. Falando em dívidas, é impossível falar de educação financeira sem tocar nesse assunto. Dívidas não são apenas números, elas afetam o emocional, a saúde mental e a qualidade de vida. Acordar todos os dias pensando em contas atrasadas é extremamente desgastante. O grande vilão das finanças pessoais são as dívidas com juros altos. Cartão de crédito, cheque especial e empréstimos mal planejados podem se transformar em uma bola de neve. A primeira atitude para sair desse ciclo é parar de criar novas dívidas.
Não adianta tentar apagar o incêndio enquanto continua jogando gasolina no fogo. Depois disso, é fundamental listar todas as dívidas, entender os juros envolvidos e criar uma estratégia para pagar, começando pelas mais caras. Cada dívida quitada representa mais liberdade, mais tranquilidade e mais controle sobre a própria vida. Muitas pessoas acreditam que só depois de quitar todas as dívidas é que podem pensar no futuro. Mas a educação financeira ensina equilíbrio. Mesmo enquanto paga dívidas, é importante desenvolver bons hábitos, aprender a gastar melhor e planejar os próximos passos. Quando a situação começa a se organizar, surge outro medo comum: investir. Investir ainda parece algo distante para muita gente, como se fosse exclusivo de pessoas ricas ou especialistas. Mas investir nada mais é do que fazer o dinheiro trabalhar para você ao longo do tempo. Não investir é deixar o dinheiro parado, perdendo valor para a inflação. Quem entende educação financeira percebe que o tempo é um dos maiores aliados dos investimentos. Quanto antes você começa, mesmo com pouco, maiores são as chances de construir algo sólido no futuro. Investir não é sobre ganhar dinheiro rápido. É sobre paciência, constância e disciplina. É sobre pensar em objetivos de longo prazo, como aposentadoria, independência financeira ou simplesmente uma vida com menos preocupações. Outro ponto essencial da educação financeira é o comportamento. Não adianta ganhar mais se você gasta tudo. Muitas pessoas aumentam a renda e aumentam os gastos na mesma proporção. Isso se chama inflação do estilo de vida. Quanto mais ganham, mais gastam e continuam no mesmo lugar. Verdadeira evolução financeira acontece quando você aprende a viver abaixo do que ganha. Isso não significa viver mal, significa viver de forma inteligente. Significa fazer escolhas conscientes hoje para ter mais liberdade amanhã. Educação financeira também é aprender a dizer não. Não para compras impulsivas, não para comparações com outras pessoas. Não para viver uma vida que você não pode sustentar. Cada não bem dado hoje é um sim para um futuro mais tranquilo. Com o tempo, quando você começa a aplicar esses princípios, algo muda dentro de você. O dinheiro deixa de ser uma fonte constante de ansiedade e passa a ser uma ferramenta. Você começa a tomar decisões com mais clareza, menos medo e mais segurança. A educação financeira não transforma sua vida da noite para o dia, mas transforma completamente a sua trajetória. Pequenas decisões feitas de forma consistente geram resultados gigantes ao longo dos anos. Se você entende isso agora, você está à frente da maioria das pessoas. E quanto antes você colocar esse conhecimento em prática, mais cedo você vai sentir os resultados. Dinheiro não compra felicidade, mas a falta dele rouba a paz. E educação financeira é, no fim das contas, sobre construir paz, segurança e liberdade para viver a vida que você deseja.